Shalom, shalom, seja bem-vindo aí ao canal Evangelista Eide, que o Eterno te abençoe e te guarde, que você tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Eu sou o Evangelista Eide, estamos aqui para iniciar aí uma série de 10 mensagens com o título Na Viração do Dia. Serão aí 10 mensagens de 10 minutinhos cada uma, trazendo aí uma meditação a respeito da palavra de Deus, uma mensagem para gerar fé no seu coração e trazer aí força para o seu dia, beleza? Nós vamos soltar essas mensagens aí sempre no período das 5h30, 17h30 da tarde, para que você possa aí meditar e conhecer um pouquinho mais sobre o Deus que criou a sua existência. Fica comigo aí até o fim, são apenas 10 minutinhos de mensagem. Aproveita aí você que clicou nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino, dá um joinha aí, faz um comentário lá do que você entendeu, do que você não entendeu, para o YouTube indicar esse vídeo aí para mais pessoas, tá bom? Vamos lá então para a mensagem, bora lá! Distante do jardim, eu andei perdido, agora pela cruz, Deus me encontrou e me fez seu filho, herdeiro de suas bênçãos. Estou voltando agora para lá. Nós vamos falar sobre a viração do dia. Vamos falar sobre a Bíblia, tá bom? Esse é mais ou menos aí um pequeno estudo que a gente vai fazer, que nós vamos explorar aí a importância da viração do dia, do que acontecia na viração do dia, os homens que ouviram a voz de Deus, o que eles receberam de Deus ao ouvir a voz de Deus. É o privilégio de buscar aí o Senhor, a presença de Deus e renovar a esperança, tá bom? Buscar sabedoria, nós vamos falar sobre isso, encontrar paz, praticar a obediência, preservar na fé, perdoar, cultivar a humildade, expressar gratidão e encontrar refúgio em Deus e em sua palavra, tá certo? A viração do dia, nós aprendemos aí que quem falava com Deus a viração do dia era Adão e Eva, né? Sempre na viração do dia Deus vinha ali, né? Com a voz suave, se manifestava de alguma forma e falava com Adão e com Eva. Então, nós vamos partindo desse pressuposto, partindo dessa ideia, nós vamos falar um pouquinho aí com vocês sobre ouvir a voz de Deus e sobre o que receber na presença de Deus, né? Por quê? Porque Deus nos chama, né, para a comunhão na viração do dia. Por que isso? Porque é um momento de reflexão sobre o tempo de quietude, né, e busca pela presença de Deus. Nós vamos achar aí, na maioria das vezes, na quietude, né, a presença de Deus, no silêncio. A Bíblia diz que no silêncio Deus está. Então é muito mais difícil você encontrar a presença de Deus na turbulência, na ansiedade, na pressa, na dúvida, na preocupação da sua mente. Vai ser muito mais difícil você encontrar, né, a presença de Deus ou compreender as coisas que Deus está falando. Às vezes mesmo na turbulência, né, da nossa vida, Deus está falando conosco, mas dificilmente nós vamos compreender ou vamos ouvir, né? Se é difícil ouvir na turbulência a voz de Deus, quanto mais compreender, né? É muito difícil. Se você não ouve, você não compreende, né? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você não ouvir, dificilmente ou impossível de se compreender. Tá certo? Então nós vamos refletir bastante aí sobre
essa questão aí da quietude, tá bom? Reconhecer a viração do dia também, ela é importante, né? Se tratando também de um horário, né? Porque veja bem, não sei se acontece com você, mas comigo acontece muitas vezes. Você, na viração do dia, você sentir saudade de alguma coisa que você não sabe o que é. Para quem serve a Deus, sabe o que é, né? Sabe que, como eu falei, na viração do dia, o eterno Deus descia no jardim ali, falava com Adão e com Eva. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, fazendo aquilo que ele fez, comendo lá do fruto proibido e tal, sendo expulso do jardim, ele perdeu como que essa conexão aí com Deus, né? A Bíblia não vai tratar mais esse assunto, porém, a Bíblia não vai nem falar mais sobre Adão e Eva em relação a Deus falar com Adão e Eva e tudo mais. A própria Bíblia não vai tratar isso, mas, porém, vai existir livros, esta Bíblia que vai tratar esse assunto com mais profundidade, vai falar às vezes que Deus falou com Adão e Eva e deu instruções para eles. Porém, nós vamos usar a Bíblia como o nosso carro-chefe para a gente poder entender algumas coisas. E diz que a Bíblia vai mostrar que eles foram expulsos, e dali em diante a Bíblia não vai mostrar Deus falando mais com Adão e com Eva. Então Adão e Eva, a Bíblia vai mostrar que eles perderam essa conexão da viração do dia. Eles tiveram que fazer sacrifício para poder ouvir a voz de Deus e ter a manifestação de Deus na vida deles, no dia a dia deles. Então, quando você chega na viração do dia, todo mundo sente isso, talvez de forma até inconsciente, mas sente essa saudade. Por quê? Porque era nesse momento que a humanidade, lá no Jardim do Éden, tinha um encontro com Deus, tá certo? Então você sente essa saudade, a pessoa sente essa saudade. Então por que na viração do dia? Porque era um momento certo, momento apropriado e um momento escolhido por Deus de falar com o homem. Até porque todo um dia se passava, todo um processo, toda uma atividade do dia passava ali com Adão e com Eva, aprendendo e vivendo as coisas do jardim, aprendendo coisas novas a cada dia. Então quando chegava o dia, né, aquele certo horário da viração do dia, o Eterno descia para conversar, e ali era um bate-papo de muitas vezes coisas que Adão viu, ouviu, aprendeu sobre a natureza e tudo mais, né? A gente não pode desconsiderar todas essas coisas, né, sobre aprendizado, ainda que o homem tenha sido criado perfeito e para viver eternamente, mas o homem era barro, era pó. Então ele tinha uma mente ali, ainda que maravilhosa, mas limitada, né? No sentido de que ele não era um Deus, então ele tinha o seu limite. Então Adão, ainda que perfeito, ele tinha que aprender muita coisa também, certo? Então o momento da viração do dia é o momento de reconhecer a voz de Deus no meio do caos, no meio do cansaço, né? Muitas vezes você trabalha o dia todinho, né? E aí aquele dia, às vezes você está vindo, a viração do dia é o momento que você está vindo no transporte público, está vindo ali meditando com o seu fone de ouvido, o celular, tocando uma música, ouvindo uma mensagem. É aquele momento de reconhecimento da voz de Deus no meio do caos, no meio do cansaço, no meio dos problemas. Você pode, ainda no meio do caos, reconhecer a voz de Deus. Ainda no momento do caos, entender que Ele está falando com você e que Ele quer falar com você. Então o que é necessário ser feito? Parar, respirar fundo, né? Parar um pouco, meditar e reconhecer. Ir para dentro de você mesmo, como a Bíblia diz, examinar o homem a si mesmo. Ir para dentro de você mesmo, fazer uma autoanálise, como muitas vezes os salmos vão mostrar. Davi, ele fala, né, porque está abatido a minha alma dentro de mim, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei, né? Então isso é um exercício de autoanálise, mesmo no momento do caos, e principalmente no momento do caos, é o momento de você fazer uma autoanálise
para poder ouvir a voz de Deus. Muitas vezes você não vai ouvir Deus falando com você, meu servo, eis que te digo, não. Às vezes no seu próprio pensamento, já o exercício de uma autoanálise já é uma condição que você se coloca debaixo dela para ouvir a voz de Deus. Você entra na quietude, mesmo no caos, você faz aquele autoexercício de autoanálise e você entra na quietude, amém? E consegue ouvir a voz de Deus. Então a viração do dia é um momento de reconhecimento da voz de Deus no momento do caos, no momento do cansaço, no momento da ansiedade, no momento das tribulações, das aflições da vida, né? Que a gente passa no dia a dia. Às vezes o momento do seu trabalho foi um momento difícil, né? Momento de muita cobrança, foi aquele dia que as coisas não deram certo, nada deu certo. Nada do que você quis fazer deu certo. Nada do que você propositou deu certo. Porque a Bíblia diz que as indagações, os pensamentos dos homens, os planos são dos homens, mas a última palavra é de Deus. Às vezes você acordou naquele dia, propositou grandes coisas, mas não aconteceu nada daquilo que você propositou. E aí na sua cabeça deu tudo errado. No seu coração deu tudo errado, no seu ponto de vista deu tudo errado, mas na verdade aquele dia Deus propositou outras coisas para você. Não que Deus quis atrapalhar o seu dia, não, apenas porque Deus tinha um propósito e você acordou com outro propósito, né? E às vezes ali no início do dia você não entendeu o que Deus queria para você, né? Então é um momento ali, naquele momento você está vindo no transporte público, dentro do seu carro, é um momento que seu coração está na turbulência, sua mente, sua alma está na turbulência. É um momento de você parar, meditar, ir para dentro de você, para reconhecer a voz de Deus, mesmo no momento do caos. Então como discernir? Como discernir a voz de Deus em momentos de turbulência? Lá em 1 Reis, vou deixar um texto para você, lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 11 e 12, vai falar sobre Elias, quando Elias ele estava fugindo de Jezabel, um caos terrível, né? Muitos profetas sendo mortos e Elias sendo ameaçado de morte. Ele sai de Israel, entra no deserto, ele pede a morte e aí Deus vem, alimenta ele com pão e água. E ele consegue caminhar 40 dias e 40 noites pelo deserto até chegar ao monte Horebe para ter ali um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele diz: eu tenho sido muito zeloso pela tua obra, pelos teus mandamentos, mas o povo de Israel, Jezabel, o rei, tem mandado quebrar os seus altares e matar os seus profetas, só eu fiquei. E estão procurando a minha vida para tirar a minha vida. Então a Bíblia vai dizer no versículo de número 11, capítulo 19 de 1 Reis, versículo 11. Vai dizer assim, meus irmãos, a voz então lhe disse, vá e permaneça na montanha diante de Deus. E nesse momento Deus vai passar. Olha só, um vento veemente rasgou a montanha ao meio, esmigalhou as rochas diante de Deus. Mas Deus não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio uma quietude. Veio uma quietude seguida por uma voz. Quando Elias ouviu isso, cobriu sua face com a capa, caminhou e parou na entrada da caverna. Então uma voz veio a ele e perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então você veja que quando Deus ele se manifestou, a Bíblia vai dizer que Deus apareceu ali na montanha e um vento veemente rasgou a montanha ao meio, esmigalhou as rochas diante de Deus, mas Deus não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. Por que que a Bíblia ela faz questão de dizer que Deus não estava nem no terremoto, nem no vento e nem no fogo? Porque
tanto o se esconder dentro da caverna na escuridão, quanto o vento, o terremoto e o fogo está dizendo a respeito do que está dentro de Elias. Está falando sobre a turbulência que está dentro de Elias. Então por que Deus, a Bíblia vai dizer que Deus não está nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo? Porque Deus não está na nossa turbulência. Ainda que Deus esteja conosco, Ele não está na nossa turbulência. Por quê? Porque muitas vezes a turbulência, quem causa somos nós mesmos. Um dia eu disse num culto, numa pregação para os irmãos até se assustou comigo. Eu disse assim para eles, comecei a minha fala dizendo: irmãos, eu vim aqui nessa pregação dizer para vocês que Deus não vai resolver os seus problemas. As pessoas fizeram uma cara de espanto e de curiosidade, como que se perguntando: como assim Deus não vai resolver os meus problemas? Eu sempre ouvi as pessoas dizendo que Deus vai resolver os meus problemas. Por que Deus não vai resolver os seus problemas? Porque só tem problema quem causa o problema. Então, se Deus não é causador de problemas, então Deus não tem problema para resolver. O que vai acontecer? Deus vai me dar instrução para que eu mesmo resolva os meus próprios problemas. E a instrução está aqui. Você vê que Elias, ele estava com uma turbulência dentro dele tão grande que ele estava há dias atrás, há 40 e poucos dias atrás, antes deste episódio aqui, do monte, do vento, do terremoto e do fogo, 40 e poucos dias antes, ele estava pedindo que Deus o matasse, que Deus o tirasse a sua vida, né? Tamanha a turbulência que ele estava vivendo. Mas o que ele precisava? Ele não precisava da manifestação de Deus no vento, ele não precisava da manifestação de Deus no terremoto, e ele não precisava da manifestação de Deus no fogo. Ele precisava da manifestação de Deus na quietude, no silêncio. Lembra de Jacó, quando Jacó saiu da casa do seu pai, fugido do seu irmão Esaú? Há ali também uma turbulência do quê? De medo de morrer. Mas no meio do caminho, Deus, ele aparece para Jacó. E o que acontece? Deus o repreende? Deus o toma à força e diz: você falhou, você pecou? Não. Deus faz o contrário. Deus o acalma e Deus o faz promessa. Deus acalma Jacó e Deus faz promessas para Jacó. Por quê? Porque no tempo da nossa turbulência, o que a gente precisa não é de poder, o que a gente não precisa não é que as coisas sejam balançadas, não, de manifestações grandiosas de poder. O que a gente precisa é do quê? De quietude. Vou te dar mais um exemplo, o exemplo de Paulo. A Bíblia diz que Paulo, ele teve visões extraordinárias. Ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que com palavras humanas não dá para descrever. Aí ele fala assim: mas foi-me dado, para não me vangloriar dessas visões, dessas mensagens, foi-me dado o quê? Um espinho na carne, para que eu não me vanglorie. A saber, esse espinho na carne, a saber, no mensageiro de Satanás que vinha todas as noites me esbofetear. E eu orei 3 vezes a Deus pedindo para que tirasse de mim esse espinho na carne. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que eu quero te dizer com esta palavra de Paulo? Que o momento da turbulência é o nosso maior momento de fraqueza. E o que nós realmente precisamos não é de manifestação de poder, é da manifestação da graça que vem pela quietude da voz suave de Deus. Você que está ouvindo essa mensagem agora, neste momento, talvez você esteja dentro do transporte público, dentro do seu carro, dentro do seu veículo, ou vindo a pé para sua casa, do trabalho, e o seu dia foi um dia ruim, o seu dia foi um dia mau, foi um dia péssimo, tudo deu errado. Eu quero dizer para você que não é de poder que você precisa agora, não é de uma manifestação estrondosa de Deus, você precisa apenas da graça
que está em Jesus. Você precisa da graça de Deus que está no Messias Yeshua, o Salvador, aquele que pode te tranquilizar. Porque é na tranquilidade que a gente pensa melhor. É na tranquilidade que a gente raciocina melhor. É na tranquilidade que a gente coloca as coisas no devido lugar. Porque o Salmo 91 diz que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso refúgio, que Deus é o nosso esconderijo. Porque é no momento do esconderijo, é no momento da proteção, é no momento de refúgio que a gente vai recobrar as forças. É no momento de refúgio que a gente vai recobrar a consciência, meditar. E nós vamos recolocar, reorganizar as coisas. A gente vai pensar melhor. A gente vai recalcular a nossa rota para saber aonde a gente precisa chegar. E recalculando a rota, a gente vai saber quais são os passos que a gente vai poder dar. Quais são as atitudes e as decisões que a gente vai poder tomar para chegar a alcançar o alvo que está dentro do nosso coração. Então tudo que você precisa não é da turbulência e não é do vento, do terremoto e nem do fogo. O que você precisa é da quietude, porque é essa quietude na viração do dia que vai trazer a voz de Deus. Faz como Elias. Quando você ouvir a quietude, não haja no vento, não haja na turbulência, não haja no terremoto, não haja no fogo, não haja quando todo mundo estiver ansioso, haja quando houver a quietude. Procure a quietude e Deus vai falar profundamente no seu coração e vai te ajudar, vai te dar uma instrução para você resolver os seus problemas. Fica com essa palavra, repasse essa mensagem para outras pessoas que estão vivendo tempos de turbulência. E o Senhor vai abençoar tanto você como essa pessoa. Que o Eterno te abençoe em nome do Messias Yeshua. Até mais.